Voltei. Não te dou sossego. Eu sei onde a parada aperta, velho. Vamos comigo? Vamos dar uma olhadinha nesse nosso módulo que está tratando da parte de porcentagem. Vou trazer para vocês aqui alguns enunciados. Não são enunciados de provas ainda, mas são situações que ficam muito próximas do que às vezes a gente tem como questões de provas envolvendo aumentos e descontos sucessivos que a gente fala. Vamos tentar colocar em prática um pouquinho do que a gente viu nos dois blocos anteriores. Você vai perceber que as questões, as soluções que eu vou apresentar aqui, elas ao final interpretam aquele fator. Então, é para de uma vez por todas a gente ir tentando ajustar aí as ideias. Então, olha só. O primeiro exemplo que eu coloquei para vocês aqui é o seguinte. Tem lá um aumento de 10%, seguido de um aumento de 20%. Moçada, eu vou deixar claro para vocês o seguinte. Nesse bloco aqui especificamente, eu vou trabalhar com vocês usando única e exclusivamente os fatores. Quando a gente passar para resoluções de questões, vocês vão ver que em alguns momentos eu vou atribuir valores e já deixo avisado que é sim uma saída possível. Se você quiser atribuir valores, vou imaginar que eu tinha lá um produto que custava 100, aí eu aumentei em 10%, depois eu aumentei em 20%. Sim, essa história de atribuir valores, de supor valores, isso eu arremato com vocês quando eu for resolver questões de prova. Vocês vão ver que em várias situações eu vou inventar valores com vocês em questões de porcentagem, tá bom? Nesse bloco aqui, entenda a minha proposta. Eu quero te forçar mesmo a usar os fatores de aumento e de desconto, ok? Então por isso que eu vou enfatizar a explicação dentro desse bloco associado ao raciocínio do que a gente viu nos dois anteriores. Então vem comigo. Se eu falo de um aumento de 10, seguido de um aumento de 20, aqui a gente tem a caracterização do que a gente chama de aumentos sucessivos. Então eu já preciso te antecipar que um aumento de 10 seguido aí de um aumento de 20, ele não vai equivaler a um aumento de 30%. Se o aumento de 20 é em relação ao que já tinha aumentado 10, isso aqui não vira um aumento de 30% não. Se são aumentos sucessivos, guarda para mim. Aumentos sucessivos geram ao final um aumento único que tem que ser necessariamente maior do que aquela soma. O que eu estou te dizendo? Se eu somar 10 com 20, vai dar 30%, não é? O aumento que eu vou encontrar, ele tem que ser necessariamente maior do que 30%. Vamos conferir que aumento vai ser esse? Vem comigo. Então olha para cá. Primeiro, que número que eu associo ao aumento de 10%? Isso foi o que a gente fez no nosso penúltimo bloco. Eu te expliquei que eu tenho basicamente dois caminhos. Ou eu penso em termos percentuais ou eu vou na forma unitária. Vou devagarinho aqui em termos percentuais. Como assim? Aumento de 10%. É como se fosse isso aqui, ó. O aumento de 10%, vai acompanhando aí no seu material que eu já te expliquei como que eu faço isso. É 100% mais 10%. Isso aqui dá 110%, escrito na forma unitária, voltando duas casas com a vírgula. Isso daqui vai virar 1,1. Perfeito? O que é um aumento de 20%? O aumento de 20%, aumento de 20%. É isso aqui, ó. É o 100% mais o 20%, que é 120%, que é a mesma coisa que o número 1,2. Tudo bem? Os aumentos não são sucessivos? Sim. Então é um indicativo de que o aumento de 20 veio em cima de um valor que já tinha aumentado em 10. Então, se são aumentos sucessivos, é porque aqueles fatores eles vão incidir um sobre o outro. Quando eu falo que um fator vai incidir sobre o outro, é porque na prática eu vou ter que multiplicar esses fatores. Então, aumento de 10 seguido de um aumento de 20, é esse cálculo que eu quero que você chegue no ponto de tirar a onda e fazer rapidinho. Brunão, aumento de 10, 1,1. Aumento de 20%, 1,2. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar esses dois. 1,1 eu vou multiplicar por 1,2. 1,1, quando você for multiplicar por 1,2, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 1 vai dar 2, 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 1 vai dar 1. Você vai chegar aqui, olha, em 132. Aí não custa nada lembrar. Como aqui tem uma casa e aqui também, a gente chega a uma resposta com duas casas. Aí deu quanto? Deu 1,32. Aí deixa eu te explicar uma coisa. Isso que a gente fez agora foi o que a gente fez no nosso penúltimo bloco. Dê uma olhada nos vídeos e dê uma conferida no seu material. Você pegou o que estava em porcentagem, transformou em fatores. E a gente chegou agora
a um aumento acumulado associado ao número 1,32. O que eu vou fazer agora é o que a gente fez no bloco anterior. Eu quero que agora você interprete esse fator. O número 1,32, ele equivale a quantos por cento de aumento, no caso, né? Porque se deu um número maior do que 1, a gente sabe que é um aumento. O número 1,32 equivale a quantos por cento de aumento? Aí, se você falar para mim de cabeça, Bruno, deu 32% de aumento. Pô, eu tô feliz pra caramba aqui do outro lado. Que é sinal de que você já está conseguindo caminhar sem ter que ficar colocando tudo no papel. Você já está vendo a lógica dos números. Agora, se não, se você ficou olhando ali para aquele 1,32 olhou para você e não rolou aquela química, então vamos aqui tentar fazer um ajuste para vocês se darem bem. Tem que interpretar aquele 1,32, que aí foi o que a gente fez no bloco anterior. É a receitinha de bolo que eu te mostrei no bloco anterior. Para olhar para um fator e querer interpretá-lo como um aumento, um percentual de aumento, o que você faz? Pega o número, anda 2 casas com a vírgula para a direita e tira 100%. Não foi isso que a gente colocou? Ando 2 casas com a vírgula para a direita, e aí esse 1,32 ele vai se transformar na sua representação percentual, e daqueles 132% você tira quem você já tinha. Não quer dizer que quando eu te dou um aumento de 10 seguido de um de 20, você passa a ter 132% de aumento. Não. Você passa a ter 132% do que você tinha. Só que se você passa a ter 132%, como você já tinha 100%, que foi de onde você começou a história, de fato você aumentou em quanto em relação ao que você já tinha? Ah, como eu já tinha 100%, e como ao final eu fiquei com 132, então eu ganhei a mais 32%. Então tá aqui, olha. Esse aumento de 10, seguido do aumento de 20, vai me dar um aumento de 32%, uma valorização, um reajuste, um lucro, aí vai depender do enunciado, mas essa é a interpretação que a gente faz, ok? E aí, velho, se você tá aqui, né, fazendo a coisa direitinho, vai chegar num ponto que tem alguns resultados que, na boa, vocês praticamente decoram. Essa história aqui do aumento de 10 seguido do aumento de 20, eu já perdi a conta de quantas vezes, independentemente de qual seja a banca, quantas vezes essa situação já apareceu em prova. Então tem algumas que quando chega na hora da prova, você dá risada, que você não acredita, não é possível que caiu a questão na prova do que estava lá no meu material. E é isso, certo? Claro que eu não vou pedir para você ficar decorando, mas é porque tem algumas que realmente acabam ficando muito recorrentes. Esse aqui é um exemplo. Aumento de 10 seguido de aumento de 20. Tem gente que até decora aumento de 32. Eu já sabia de cabeça que era um aumento de 32. Perfeito? Muito bem. Passamos pelo primeiro e, de novo, vou reforçar. Se aí do outro lado você resolveu esse exercício inventando valor, é uma estratégia que eu vou rotineiramente utilizar com vocês nas questões de provas que a gente vai ter aí na sequência aqui no nosso curso, tá bom? Vamos ver o segundo exemplo que eu trouxe dentro desse bloco. Olha esse que está aqui. Um desconto de 20, seguido de um desconto de 30. Você lembra o que eu falei na resolução do exemplo anterior? E se não prestou atenção, reforce. No exemplo anterior eu tinha falado que quando eu tenho aumentos sucessivos, que o meu aumento acumulado ele fica maior do que a soma dos aumentos, tanto que foi coerente. Aumento de 10 seguido de um aumento de 20 não era um aumento de 30. Eu cheguei a um aumento que superou 30, foi um aumento de 32. Qual que é a fala que eu trago para vocês quando eu tenho descontos sucessivos? Quando eu tenho um desconto seguido de outro desconto, guarde, porque isso te ajuda, dependendo das alternativas que o cara colocar, você já descarta 2, 3 alternativas no mínimo quando você tem essa linha de raciocínio, que é a seguinte: descontos sucessivos, o meu desconto acumulado é menor, guarda isso. Meu desconto acumulado tem que ser menor do que a soma daqueles descontos. Então o que eu estou te garantindo é o seguinte: se você chega numa loja, negocia com o vendedor o seguinte, cara, vamos supor que você chegue lá, isso é típico, né, de enunciado de prova. Você chega lá e aí o cara vai falar que os produtos da loja já estavam sendo anunciados com um desconto de 20%, uma liquidação com 20% de desconto. E você foi fazer o pagamento à vista, o dono da loja te deu mais 30% de desconto. E aí o enunciado vai te perguntar então qual foi o percentual total de desconto. Não se iluda no papinho ali de que, então eu estou te dando 50% de desconto. Negativo. O desconto acumulado ele é menor do que a soma desses descontos. Cuidado quando a questão envolve descontos. É muito comum vocês interpretarem errado o fator de desconto. Vamos dar uma conferida então para não vacilar? Vem comigo. Que número que eu associo a um desconto de 20%?
Fala para mim aí, para ver se a gente está se entendendo. Brunão, desconto de 20%, cara. Eu associo ao 0,2. Não. Ó, não enfia a faca aqui não. Não. Trata bem. Que zorra é essa aí? Desconto de 20%, 0,2? Não, conversa comigo direito. O 20% equivale a 0,2. Beleza, só que eu não estou te perguntando que número que eu associo ao 20%. É o desconto de. Se é desconto de, é 100% menos 20%, cara. Ó, é 100% menos 20%, que dá 80%, que dá 0,8. Aí agora eu estou te entendendo, tá bom? Conversa direito. Desconto de 20%, eu fico com 80% que eu tinha. Então eu passo a ter 0,8. E o desconto de 30%? Brunão, beleza. Vou me redimir. Desconto de 30%, 0,7. Isso aí. Do jeitinho que eu gosto, ó, desconto de 30% vai na manha. É o 100% menos aqueles 30%, que dão 70%, né? Que dá 0,7. Isso aí. Aí o que você tem que fazer? Você tem que entender que é um desconto sobre o outro. Então, se são descontos sucessivos, é porque um vai incidindo sobre o outro, um vai recaindo sobre o outro. Na prática, um vai multiplicando o outro. São fatores, gente. Fator, multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto, já não falei sobre isso? É aqui, ó, o 0,8 é um fator, o 0,7 é um fator. O que eu faço com esses caras? Eu multiplico eles. Então é o 0,8 vezes 0,7. E é aqui que costuma dar ruim. Aí você vai lá, todo felizão, achando que já está dominando a parada. E aí chega aqui e fala assim, Bruno, deu lá, ó, 0,56, 56% de desconto. Aí o que eu já falei da coerência. O que você tá falando para mim, eu tô te entendendo. Só que a sua resposta não tem coerência. Por quê? Se eu te falei que o desconto de 20 seguido do desconto de 30 tem que dar um desconto total menor do que a soma, é para você esperar que você tem que pagar menos do que 50%. Como você vai falar para mim que o desconto total é de 56%? É porque aí você está vacilando no que a gente viu no bloco anterior. É por isso que eu vou enfiando peça por peça. Você tem que interpretar aquele fator. Foi o que a gente fez no bloco anterior. E é receita de bolo. Como que eu interpreto o 0,56? É simples. 0,56 equivale a quantos por cento? 0,56 é igual a 56%. Olha para cá, ó. 0,56 é igual a 56%. Só que não foi isso que eu estou te perguntando. Entenda aqui. Sabe o que quer dizer esse 0,56? Quer dizer que você está pagando 56% do que você tinha que pagar antes. Essa é uma resposta certa. Você pode falar para mim, professor, então, o cara está pagando 56% do que ele teria que pagar inicialmente. Beleza. Só que não foi isso que eu te perguntei. Eu quero saber quantos por cento que ele ganhou de desconto. Aí entenda a lógica, sem decoreba. Trata bem os números, cara. Tratar direitinho, eles vão te dar retorno, tá bom? Aqui a relação é dos dois lados. Se tratar direitinho, ele vai te dar retorno, com carinho. Então trata bem. Os 56% diz que você está pagando 56%. Então você conclui que ganhei de desconto 44%. Se eu estou pagando 56%, é porque de desconto eu tive 44%. Perfeito? E aqui, gente, ó, aqui é o que a gente fez no bloco anterior. Que é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tenta achar a lógica do raciocínio, ó. Cheguei nesse resultado. Andei duas para a direita e tirei 100%. Andei duas para a direita e vou tirar 100%. Só que se eu tiro 100 de 56, eu fico negativo. O negativo seria só um reforço de que é um desconto. Um desconto de quantos por cento? De 44%. Do jeito que eu tinha cantado a pedra. O desconto total, nesse caso, tinha que ser menor do que a soma dos descontos. Como aconteceu aqui, tá bom? Então, se você chega numa loja que já está anunciando todos os produtos com uma liquidação de 20%, e se você, pão duro pra caramba, munheca, ainda chora mais 30%, você não vai ser passado para trás. Você está ganhando desconto? Tá. Tá lá chorando, fazendo o cara suar para vender o produto para você. Mas você não ganhou 50% não. Você ganhou o descontinho, mas foi de 44%. Beleza? E é assim mesmo. Tem que dar aquela choradinha, não é não? Olha aqui, ó.
Aumento de 30%, seguido de um desconto de 20%. Fala para mim aí. Aumento de 30 seguido de um desconto de 20. O que você não vai falar para mim? Não vai matar de vergonha, não. Não, aumento de 10. Não, isso aí foi num outro momento da sua vida, né? Naquela fase que você estava lá pagando taxinha de inscrição, já sabendo que ia ser reprovado. Não, você já virou essa página. Agora você está pensando na vaga mesmo. Aumento de 30% seguido de um desconto de 20%, você sabe que não vai ser simplesmente um aumento de 10%. Tem como dar um aumento de 10%? Tem. Se o aumento de 30 fosse sobre o mesmo valor que o desconto de 20. Só que não é o que eu estou propondo aqui. Eu estou usando o seguido de. Então é porque eu peguei uma coisa, aumentei em 30%, e sobre esse produto que eu tinha aumentado, sobre esse valor que eu tinha aumentado 30%, é que eu dei o desconto de 20. O desconto de 20 não é sobre o que estava lá no início. Se fosse tanto o aumento de 30 quanto o desconto de 20 sobre o mesmo valor inicial, aí ok, o aumento seria de 10. Mas isso dificilmente acontece na prova. O cara vai tentar fazer a pegadinha justamente do aumento seguido do desconto. E aí, se você tiver com os fatores na mão, você vai tirar onda. Vai tirar onda. Escreve o que eu estou te falando. Aumento de 30%. Aumento de 30%. Tá aqui, ó. É o 100%. Que é o que eu sempre tenho. Mais o 30%. Vai ter que dar 130%. Que é a mesma coisa que o número 1,3. Ok? Só que aí eu tenho que dar um desconto de 20%. Então vamos lá. Desconto de 20%. O desconto de 20% é o 100% menos o 20%. Que tem que dar 80%, que é a mesma coisa que o número 0,8. Perfeito? E agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar esses caras. Por quê? Porque eles são fatores. Ordem dos fatores não altera o produto. Fator, multiplicação. Vou multiplicar 1,3 pelo 0,8. 1,3, quando você for multiplicar pelo 0,8, se liga aí. 8 vezes 3 vai ter que dar 24, aí vão 2. 8 vezes 1 vai dar 8. 8 com 2 vai ter que dar 10. E aí quantas casas que eu tenho que colocar ali? Vou colocar duas casas, né? É 1,3, 0,8, então tem uma casa no primeiro fator e no segundo. Coloca duas casas aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. 1,04. Show. Aí, se você do outro lado já chegou nesse ponto e falou assim, Brunão, 4% de aumento. Beleza, tô feliz pra caramba. É nesse ponto que eu preciso que você chegue. Se não, olhou para aquele fator e não conseguiu entender, vai na receitinha de bolo. Cara, se você for olhar os exemplos, vocês vão perceber que todos seguem a mesma linha de raciocínio. Eu tô falando isso porque às vezes vocês falam assim, não, mas aí parece que aqui você fez uma coisa, ali fez outra. Não. Todos os exemplos, eles vão seguir a mesma linha. Multipliquei os fatores, agora você quer interpretar aquilo? Pega o resultado, anda duas casas com a vírgula para a direita e tira o 100%. Que foi o que a gente aprendeu a fazer no bloco anterior. Não é o exemplo anterior, não. No bloco anterior, no vídeo anterior a esse. Pega os 1,04, tá aqui, ó. 1,04 é a mesma coisa que 104%. Aí você não vai cair naquela pilha de, então o aumento foi de 104%. Que onda, né? Que onda foi essa? Você aumentou 30, descontou 20, aí você deu um aumento de 104%. Não tem coerência nenhuma. Me representa, fala sério. Você tem que lembrar que se tem aumento, o 100% já está ali no meio. Você tem que ver o que sobrou quando você tira o 100%. 100% você já tinha. Então se eu fiquei com 104, tirando o que eu já tinha, eu entendo que o ganho que eu tive foi esse que está aqui, ó, de 4%. Perfeito? Show de bola. Só que aí, na hora da prova, é o que eu estou te falando, para você que tem um raciocínio às vezes mais direto com a forma unitária, você não está ali fazendo 100% mais 30%, você já está no 1 mais 0,3, que é 1,3, 1 menos 0,2, que é 0,8, e esses fatores vão ficando automáticos. Então, quando você já lê, né, tipo assim, tem situações que você já lê, aumento de 30, 1,3, desconto de 20, 0,8, é um seguido do outro, multiplica. Rapidinho você detona e leva uma questãozinha que faz diferença para sua casa. Tá bom? Perfeito, olha essa que tá aí. Aumento de 20, seguido de um desconto de 20. Ó, isso aqui, eu já cansei de ganhar questão de véspera de prova com esse exemplo aqui. Eu me recordo de pelo menos 3 situações em que em véspera de prova eu usei exatamente esse exemplo. E esse exemplo, não é o modelo da questão, não. É esse exemplo. Eu lembro de pelo menos 3 situações em que revisão de véspera eu usei esse exemplo e ele caiu em prova.
Então, essa situação que está aqui, me lembra um concurso que teve da UFJF, um concurso que teve de PM Minas, e um concurso que teve de um TR alguma coisa, TRT, que agora não vou me lembrar qual que foi, FCC. A mesma questão. Aumento de 20 seguido de um desconto de 20, a galera já tinha até decorado. Desconto de 4%. Vamos ver por quê? O enunciado da FCC, nesse tal concurso de tribunal que eu falei, era um que falava sobre o peso de uma pessoa. Que a pessoa tinha feito uma dieta, que tinha perdido 20% da sua massa. E que logo depois ela tinha parado com a dieta e tinha aumentado em 20% em relação à massa anterior. E aí perguntava o que tinha acontecido no fim das contas, certo? Então aqui, apesar de eu ter mudado a narrativa, porque aqui eu estou com um aumento de 20 seguido do desconto de 20, em termos de cálculo matemático vai dar na mesma. Então tentemos nos imaginar na seguinte situação. Uma pessoa, focadona aí, começou a fazer a dietinha, levou a sério e conseguiu perder 20% da sua massa. Então é como se fosse ali aquele desconto de 20, certo? Depois parou de fazer a dieta e aí ganhou 20% da massa em relação ao que tinha ficado. O que aconteceu no fim das contas? Aí vem cá. Vamos pensar comigo. Aumento de 20%. O que é o aumento de 20%? Aumento de 20%, ó, é o 100%. Se quiser o passo a passo, está aqui, ó. 100% mais 20%, que dá 120%, que é a mesma coisa que 1,2. Ok? Desconto de 20%. Desconto de 20%, você já até sabe de cabeça, né? Isso. Beleza. Mas tá aqui, ó, qualquer dúvida que tenha, 100% menos 20%, tá ali, ó, 80%, que é a mesma coisa que 0,8. Fechado? Aí, você vai multiplicar 1,2 por 0,8. Vai ter que dar quanto? 0,96, porque são fatores, uma coisa está incidindo sobre a outra, não é? E aí, nesse tipo de exercício, é comum que às vezes lá nas alternativas o cara coloque assim, teve uma redução de 96%. Então no caso aqui, no contexto que eu criei, é como se eu estivesse falando que teve uma redução de 96% na massa, né, no peso da menina. E aí, é o que eu estou te pedindo para sempre observar, a coerência. Velho, por mais que você esteja aí cheio de boas intenções, se você chega no final desse exercício e fala para mim que a menina teve a sua massa, o seu peso reduzido em 96%, além de estar vacilando na matemática, você está querendo quase matar a menina, cara. E vai ter essa desgraça dessa alternativa lá para você cair na pegadinha. Como que você vai falar para mim que uma pessoa que aumenta em 20% e depois perde 20%, vai perder 96% da sua massa? Você está desaparecendo com a menina do planeta. Coerência, pelo amor de Deus. O 0,96 eu te entendo, ele é igual a 96%, mas eu preciso que você saiba interpretar esse número. O que está acontecendo aqui é, do início do processo da menina até o fim, ela ficou com 96% da massa, do peso que ela tinha. Se ela ficou com 96% do que ela tinha, é porque ela perdeu em relação ao início 4%. E não 96%, perfeito? Então me ajuda aí, hein? Pelo amor de Deus. 0,96 equivale a 96%. Tira o que eu tinha de início e aí, ok, eu fico com 4 negativo. Mas então aqui é como se fosse um desconto ou uma redução, dependendo do contexto aí, né? De 4%. Tudo beleza? Então, me ajuda aí, hein? Cuidado, coerência com as respostas. Quando eu falo da coerência, é pelo seguinte, quando a gente fala, né, do aumento de 20 seguido do desconto de 20, qual que é a pegadinha que geral cai? A de achar que, como aumentou 20, caiu 20, voltou ao que era antes. Não, não volta ao que era antes. Mas também não quer dizer que é aquele milagre, não volta ao que era antes, mas então reduziu 96%. Gente, uma redução, saibamos ler, uma redução de 96% é uma redução muito grande. Como que você sai de uma situação em que a pegadinha é achar que praticamente não vai ter alteração no peso, que seria ter o 0%, para de uma redução para de 96%? Não, tem alguma coisa aí que não está fechando. É porque a redução seria de 4%. E aí esse enunciado é que eu falei, que já me garantiu 3 questões em revisões de véspera. Então, se cair na sua prova aumento de 20 seguido do desconto de 20, estão me devendo um abadazinho para o Carnaval de Salvador. Perfeito, essa aí vale abadá.
Se cair essa mais uma vez, eu já estou te entregando a questão com gabarito pronto, aumento de 20 seguido de desconto de 20, desconto de 4%, pode decorar. E se cair, abadá para o Carnaval de Salvador, beleza? Passamos por essa, deixa eu ver se eu trouxe mais algum exemplo. Tem mais um, olha essa que está aqui. Desconto de 60 seguido de um aumento de 150. Então, redução de 60% e um aumento de 150. Me ajuda. Desconto de 60%. Desconto de 60%. Brunão, desconto de 60%. Eu tô bem, hein? É 100% menos 60%, que dá 40%, que é a mesma coisa que 0,4. Isso. É desse lado aí do meu ouvido que eu tô pegando. É isso mesmo, do jeitinho que eu preciso. Desconto de 60%, você está multiplicando por 0,4. Faz sentido, né? Se você está reduzindo alguma coisa em 60%, é porque você está ficando com 40% da coisa. 40%, mesma coisa que 0,4. E o aumento de 150%? Que número que eu associo ao aumento de 150%? Então você já passou daquela etapa de que passou do 100%, começa a fazer merda, né? Não. Aumento de 150%, você falou para mim que é 1,5%? Não. Passa essa etapa aí, velho. Aumento de 150%. Aumento de 150%. É o 100% mais 150%, que é a mesma coisa que 250%, que é a mesma coisa que 2,5%. Tudo bem? Aqui, ó. 2,5%. Então, pronto. O aumento de 150% equivale ao número 2,5%. Agora sim a gente está conversando direito. Se você falou para mim que o aumento de 150% é o 1,5%, é como se tivesse aumentado só 50%. Né? Tem que lembrar de enfiar sempre aquele 100%. Show! O que a gente faz com esses dois números agora? A gente multiplica aqueles números. Então aqui, 0,4, se eu for multiplicar por 2,5, 0,4 multiplicado por 2,5 vai dar 1. E aí? O que é esse 1? Pode seguir a mesma receita de bolo de tudo que eu fiz nos exemplos anteriores. Ó, quando eu cheguei no fator aqui, o que eu fiz? Transformei em porcentagem e tirei 100%. Transformei em porcentagem e tirei 100%. Ó, transformei em porcentagem e tirei 100%. Então aqui, se você estiver precisando tirar dúvidas sobre o que representa esse 1, pode fazer a mesma coisa. Escreve na forma de porcentagem. O que é o 1 na forma de porcentagem? 1 é 100%. Agora tira 100%. Quanto que dá isso? 0%. Não. Que zorra é essa? O que está acontecendo? Cara, você não saiu do lugar. Não complica a vida. Se você está pegando e multiplicando alguma coisa por 1, é porque você não saiu do lugar. Sua casa custava 50 mil. Aí o fator de correção para o preço da sua casa é 1. 50 mil vezes 1 vai dar quanto? 50 mil. Ou seja, você nem aumentou, nem diminuiu. Você se manteve. Então aqui, olha como é a coisa. Repara o que anula um desconto de 60%. Um desconto de 60%, para eu voltar ao que eu tinha antes, não é com um aumento de 60%. Se você dá um desconto de 60%, se você cai o preço do produto que você tinha a 60% que ele era, para você conseguir voltar ao que era antes, você tem que aumentar em 150%. Pode fazer o teste de diminuir 60% e aumentar 60%. Você não volta ao que era antes. E posso te garantir uma coisa? Não há porcentagem que se anule com ela mesma. Então, por exemplo, há um aumento de 10%. Para eu voltar ao que era antes, eu posso dar um desconto de 10%? Não. Aumento de 20%, para eu voltar ao que era antes, eu posso dar um desconto de 20%? Não. Por quê? Porque os referenciais são diferentes. Eu não falo de 60% isoladamente. Eu sempre falo de 60% de alguma coisa. Quando eu falo de um desconto de 60%, eu vou para um número. Quando eu falo do aumento de 60%, eu estou olhando para esse número agora, não para o que era antes. É por isso que essas matemáticas, né? Por isso que essas contas, elas não vão ser iguais, esses resultados não vão ser iguais, os referenciais são diferentes. Então, numa situação em que o meu fator, no fim das contas, seja o 1, é uma situação em que eu não tive aumento nem desconto, ok? Nem aumento, nem desconto. O preço acabaria sendo mantido, ok? Muito bem. Fechamos então, agora sim, nós fechamos esse bloco. Em termos de teoria,
eu costumo terminar o módulo de porcentagem de teoria nesse vídeo que está aqui. Aí, eu sempre tenho que jogar limpo com vocês. Brunão, então quer dizer que depois desses vídeos que eu assisti aqui, dessa parte teórica de porcentagem, vim de coração aberto, Brunão. Peguei, tirei um horário aí do meu cronograma de estudos para dar uma olhada nesses vídeos. Fui com calma, assisti, reassisti, dei uma conferida no PDF, peguei uma base legal. Eu estou pronto para detonar qualquer questão de porcentagem? Primeiro, você já está muito mais bem preparado, com certeza, certo? Sem um embasamento teórico, a chance de dar ruim é muito grande. Então você já melhorou muitíssimo aí, com certeza, o nível do que você vai chegar para poder conseguir resolver as questões. Agora, tem um detalhe que nesses vídeos teóricos eu não trouxe e que a gente sabe que é decisivo, que são o quê? As interpretações dos enunciados. Só que eu não consigo caminhar com uma coisa se eu não estiver preparado o terreno em outra. Não adianta nada você saber ler enunciado se você não tiver a ação do cálculo percentual, que foi o que a gente fez nesses vídeos. Agora, a gente segue numa outra linha, que vai ser a de começar a resolver questões de provas, para que agora você consiga perceber como que esses raciocínios ficam atrelados ao texto. E aí é uma outra etapa, perfeito? Então, se você quiser, né, a pergunta para o agora eu estou preparado para resolver qualquer questão de porcentagem, falta um detalhe que é o seguinte, eu preciso ver como que vai estar a sua interpretação, porque isso a gente não viu aqui, certo? O que eu fui trazendo para vocês foram os cálculos, de forma isolada de um enunciado. A gente tem que colocar a cerejinha no bolo, que são os enunciados. Então, você está quase lá, mas está bem melhor, com certeza, do que quando você começou comigo. Um forte abraço, tudo de bom, valeu!